Fala galera, a hora do bizu de volta. Tô trazendo para você a resolução de um problema da Escola Naval. Se liga na resolução, aprende aí para você não errar. Ideia super bacana para a prova que tá chegando na semana que vem. Fica ligado, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos! Bom galera, mais um probleminha da Escola Naval do ano passado, um problema super bacana, uma ideia super recorrente na prova da escola. Dessa vez uma ideia que envolve cálculo, tá? O enunciado do problema dá pra gente uma função, né, uma função quadrática definida nesse domínio entre 2 e 4, tá bom? E aí, cara, a gente vai pegar algum valor entre 2 e 4, um valor t, e aí vai marcar 4 pontos. O ponto 0, 0, o ponto t0, o ponto tf de t e o ponto 0f de t, pra gente formar esse retângulo aqui. E a pergunta do problema é qual é a menor área desse retângulo. Então qual é a ideia aqui, pessoal? A gente vai calcular primeiro a área desse retângulo, tá? Vamos ver na figura quem é base, quem é altura, e aí a gente vai conseguir encontrar o valor dessa área. Repara, a base desse retângulo é t, a altura é f de t. Então a área é super fácil de calcular, né? Concorda comigo que a área vai ser o seguinte, olha, essa área aqui vai ser t vezes f de t, né? E aí repara, a área vai ser t vezes, quem vai ser f de t? Nessa expressão aqui, você vai colocar o t. Então você vai ter, olha, 0,5t ao quadrado menos 4t, tudo isso mais 10. Tá bom? Então a nossa área, ela fica com essa expressão aqui, olha, 0,5t ao cubo menos 4t ao quadrado mais 10t. Repara, gente, que a expressão dessa área aqui não é mais uma função quadrática, uma função do terceiro grau. E eu quero minimizar essa função do terceiro grau. Para isso, cara, eu preciso recorrer ao quê? A uma derivada. Você já sabe que quando eu tenho uma expressão polinomial e eu quero o menor valor possível para essa expressão, a ideia primeira é você começar fazendo a primeira derivada igual a zero. Então a gente vai fazer exatamente isso nesse problema. Vamos lá. Vou pegar essa expressão aqui, vou derivar essa expressão e vou igualar essa derivada a zero, tá? Então, ó, vou fazer a derivada da área em relação à variável t ser igual a zero. Então isso aqui vai dar pra gente o seguinte, olha. Derivada aqui vai ser, ó, 3 vezes meio, portanto, 3 meios de t ao quadrado, né? A derivada de 4t2 é menos 8t, tá bom? Menos 8t. E a derivada de dst é 10. Isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, a nossa equação quadrática é a seguinte, olha, 3t ao quadrado menos 16t mais 20. Isso é igual a zero. Então, fazendo aqui a fórmula resolutiva, né, a fórmula de Bhaskara, você vai ter o seguinte, olha, 16 mais ou menos raiz quadrada. Vamos lá. 16 ao quadrado é 256, beleza? Menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 20, 240. Tudo isso sobre 2a, sobre 6. Então, quais são os valores de t que a gente acabou encontrando? 16 mais ou menos. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 16, né? Que nesse caso é 4. Tudo isso sobre 6. Portanto, repara bem, 16 mais 4 dá 20. 20 sobre 6 é igual a 10 terços. E qual é o outro valor que você encontra? 16 menos 4 dá 12. 12 sobre 6, isso é igual a 2. Tá bom? Repara bem, gente. Usa o fato geométrico do problema aqui, né? Você tem um retângulo em que a base é t e a altura é f de t, né? Repara que eu encontrei 2 e 10 terços. Repara que o 2 vai ser um retângulo com a base aqui e o 10 terços com a base aqui. Só que repara, o valor da função aqui está diminuindo, mas a base está aumentando. Não dá a priori para você saber quem é maior, quem é menor. O que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer o teste da segunda derivada. Então eu vou derivar essa expressão mais uma vez. E derivando essa expressão mais uma vez, eu vou ver o seguinte. Se a derivada for positiva, a derivada segunda for positiva, eu tenho um ponto de mínimo. Derivada segunda negativa, ponto de máximo. Eu quero a menor área. Então eu tenho que encontrar um valor para o qual a derivada segunda tem que ser positiva. Tá bom? Então vamos lá. Derivada segunda. Vamos fazer a derivada segunda, né? Derivada segunda da área em relação a t, né? Ou seja,
é pegar essa expressão aqui e derivar mais uma vez. Deriva essa expressão de novo, cara. Vai ficar o seguinte, olha, vai ficar 3t, tá bom? Tudo isso menos 8. Aí olha que legal. Repara bem. Se você colocar t igual a 2 aqui, 6 menos 8 dá menos 2, que é negativo. Derivada segunda negativa é ponto de máximo. Agora, se você colocar 10 terços aqui, olha, 3 vezes 10 terços dá 10. 10 menos 8 dá 2. Derivada segunda positiva é ponto de mínimo. Então, o valor que nos interessa para a área mínima é t igual a 10 terços. Então, a gente vai encontrar a menor área, ou seja, o mínimo de área, fazendo o nosso t igual a 10 terços. Ou seja, a gente pode substituir nessa continha aqui. 0,5, né? Vezes 10 terços ao cubo. Tudo isso menos 4 vezes 10 terços ao quadrado. Tudo isso mais 10 vezes 10 terços. Tá certo? E essa continha aqui dá pra gente 200 sobre 27. Tranquilo, gente? Beleza? Então, mais um probleminha de uma ideia super clássica na prova da escola, problemas de otimização, encontrar máximos e mínimos de funções. Repara que nesse problema a gente usou a derivada primeira para encontrar os pontos candidatos a máximos ou mínimos e usamos a derivada segunda para decidir quem seria ponto de máximo ou ponto de mínimo pelo sinal da segunda derivada, tá? Segunda derivada positiva, ponto de mínimo, segunda derivada negativa, ponto de máximo, e foi isso que nos fez decidir para t igual a 10 terços. Tranquilo? Beleza? Ideia super importante para a provinha da Escola Naval.